Boa tarde na presença de Deus, que vençam hoje, amanhã e sempre no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um tempo de curar. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, louvado seja o nome do Senhor pela sua família, louvado seja o nome do Senhor pelo seu ministério, louvado seja o nome do Senhor pela sua cidade, o seu estado, a sua nação. Louvado seja o nome do Senhor por tudo. Graças damos ao Senhor, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Quero contar com a sua colaboração, que você compartilhe a partir deste momento, em nome de Jesus, o link com todos os seus amigos, no seu ministério, nos grupos dos quais você faz parte, grupos de amizade, grupos da escola, do bairro, enfim, ventile aquilo que o Senhor está a realizar no nome do Senhor Jesus. Todos precisam ouvir daquilo que o Senhor está a falar, a entregar, eles precisam receber no nome de Jesus. Tempo de curar, um tempo de reflexão e ministração, tempo de presença, palavra e poder de Deus para o impacto, para a cura, a liberdade, para a provisão, para o impulsionamento, a vitória de todo aquele que crê. No nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Este é o episódio número 28. Estamos aqui há 28 dias compartilhando do que o Senhor está a falar, realizando aquilo que o Senhor está a fazer no nome do Senhor Jesus. Estou muito feliz, é um privilégio para mim, é um privilégio para nós estarmos aqui falando a todos os corações que nos ouvem no nome de Jesus, o Rei da Glória, tocando a todos aqueles que estão conectados, aqueles que se conectam mesmo depois através da gravação. Não há limites para o poder de Deus, não há dificuldades para o poder de Deus. O poder de Deus é o próprio Deus, então o poder de Deus é inteligente, ele cumpre o propósito pelo qual foi liberado, foi enviado. Então, mesmo através da gravação, da reprise, porque o vídeo é gravado pelo Instagram, Mateus Pontes _oficial, mas também é reprisado pelo YouTube, @APNChurch, no nome de Jesus. Shalom, filhos. Deus abençoe em nome de Jesus, com todas as bênçãos que vençam hoje, amanhã e sempre. Glória a Deus. E então, mesmo através da gravação, o Senhor realiza o seu propósito. Ele cumpre aquilo pelo qual Ele enviou a vontade dele. Shalom, filha. Deus abençoe. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus. E este episódio é um episódio muito especial, pois é um episódio final. Sim, calma que ainda não iremos concluir o tempo de curar. Há um tempo determinado para a conclusão deste tempo, ok? E até que este tempo chegue, nós estaremos aqui. Estarei aqui todos os dias, a partir das 13 horas do horário local, ok? E às 14 horas do horário de Brasília. Mas hoje encerraremos o tema desta semana. Tema que o Senhor vem nos abrindo, vem nos tratando. Nessa semana eu compartilhei muito mesmo testemunhos e comecei ontem a compartilhar testemunho, certo? Com a graça do Senhor, hoje eu compartilharei mais um, no nome do Senhor Jesus. Não sei se é o último, eu não sei. Vamos ver o que Deus Pai tem reservado para o dia de amanhã. Mas vamos desfrutar do hoje, do present, do presente do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém, venceremos. Amém, eu creio no nome de Jesus, o Rei da Glória. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Então nós estamos a encerrar o tema persistência para chegar na vitória. Em episódios anteriores, viemos relatando da parte do Senhor que Satanás, ele oferece resistência. Satanás se levanta para resistir aos filhos de Deus, para resistir à criação de Deus. Nem todos são filhos de Deus, que isso fique bem claro no seu coração. Nem todos são filhos de Deus. Todos nós viemos de Deus originalmente, ok? Gênesis 1:26, Deus determinou, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Então, Deus é um espírito. Fomos criados seres espirituais, originalmente, como Ele é. Deus governa. Fomos criados para governar a terra, originalmente, como Deus governa tudo, todas as coisas. Então, através de nós, o Senhor determinou, Ele definiu. Shalom, pastora Deus, Deus abençoe, Shabbat Shalom. Ele definiu que governássemos a terra a partir do governo dele em nós. Porque dentro do nosso espírito, do espírito humano, foi inserido, foi projetado para habitar o Espírito de Deus, o Espírito do próprio Deus. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Então, originalmente, fomos projetados para isso, para sermos filhos de Deus. Mas, por meio de Adão, primeiro Adão, o pecado entrou na terra. E o salário do pecado é a morte. Então, quando o pecado entrou na terra, Adão e toda a sua descendência, inclusive nós, morremos nele. Só que esta morte, ela não foi uma morte física. Não. Ela não foi simplesmente física. A morte física é a última morte. A primeira morte que ocorreu foi a espiritual. O espírito do homem, o espírito humano projetado à imagem e semelhança de Deus, o que define que ele é filho, que ela é filha, morreu, ok? E agora a humanidade passou a ser governada pela própria alma. A alma exercendo governo sobre a matéria. Isso é catastrófico. Nós podemos ver até hoje. O pecado, ele atiça, ele abre caminhos na alma, nas mentes, nas emoções, nas vontades. E as pessoas que são guiadas por estas coisas estão em caminhos satânicos. Demônios se apropriam destas áreas e assim possuem corpos e realizam todo tipo de maldade. Então, a partir daí, nós nos tornamos criaturas de Deus. Estou a resumir aqui a história bíblica, tá bom? A revelação bíblica. Mas, durante todo o trajeto, Deus determinou que haveria uma linhagem da qual sairia o Redentor, aquele que iria redimir todas as coisas. Então, em Gênesis capítulo 12, o Senhor convoca ali um homem e a sua esposa para fazer deles uma família de nações, que por meio deles reis sairiam, muitas nações sairiam, a saber, Abrão e Sarai. Depois que tiveram encontro com Deus, Deus mudou o nome deles, adicionando uma letra muito específica ao nome de cada um deles, ok? A letra H. Para nós, o nosso alfabeto é H. Boa tarde na presença de Deus, minha filha profetisa Elza. Deus abençoe. Shabbat Shalom. Mas, no original hebraico, a letra H se pronuncia rei. A letra rei, que fala de reino. Aleluia. Fala de governo. Fala do Espírito do próprio Deus sobre ou atuando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Então, a partir daquele momento, Abrão tornou-se Abraão. Pai de um povo, tornou-se pai de muitos povos, pai de nações. Sarai, ao ganhar a letra rei, tornou-se Sara, de mãe de um povo, tornou-se princesa, mãe de muitos povos, de muitas nações. É isso que acontece quando o Senhor começa a redimir as pessoas. Então, ele começou pelo nome, ok? Começou pelo nome, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Então, através dessa família, uma linhagem pura, uma linhagem santa, uma aliançada através da circuncisão, foi sendo estabelecida. Abraão, Isaac, ok? Jacó, as 12 patriarcas, e dali veio, ok? Então, por meio desta linhagem, saiu aquele que o profeta Isaías havia profetizado. O Espírito de Deus, através do profeta Isaías,
Lá em Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, cujo governo estaria sobre os seus ombros, o reino estaria sobre os seus ombros. Este se assentaria no trono do seu pai Davi, o seu reino não terá fim. Ele governará todas as nações. E a vontade do Senhor é quem tem determinado isso. Então, desta linhagem saiu o Redentor, seu nome, Jesus. Seu título, Cristo, Messias, o Salvador, o Redentor ungido, aquele que veio para restaurar todas as coisas. Este mesmo Jesus, em Mateus capítulo 28, em Marcos capítulo 16, ele anunciou seus discípulos ao enviá-los como apóstolos. Mateus 28, a partir do verso 19, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, por isso vão, façam com que todas as nações se tornem discípulos. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem o que eu vos tenho ordenado. Marcos capítulo 16, a partir do verso 15. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Não foram todos os filhos. Foram a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Sinais seguirão os que creem. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes com as mãos, e se por um acaso beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará nenhum dano, imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão sarados ou curados. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo ele descreve algo muito importante que ocorre. Já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou em meu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que acontece? Todos aqueles que descendem de Adão, que descenderam de Adão, eles nasceram à imagem de Adão e semelhança de Adão. Adão estava com o espírito morto, tudo bem? Então todos nós, em semelhança de Adão, a semelhança de Adão, nascemos com o nosso espírito morto. Como está escrito em Efésios capítulo 2, que ele nos vivificou quando estávamos mortos em nossos próprios delitos e pecados. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Nós vivíamos sem esperança, sem Deus no mundo, guiados pelos próprios desejos, pelos próprios apetites, ou seja, pela própria alma. Ok? Estávamos debaixo do governo, do domínio, do príncipe da potestade do ar, daquele que atua sobre os filhos da condenação, sobre os filhos da perdição. Nós estávamos nesse estado, mas pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, quando nós recebemos a Jesus, por isso que é importante ouvirmos o Evangelho. O Evangelho, boas notícias, é chegado o reino de Deus, devemos nos arrepender. E aí nós cremos no Evangelho. Nós cremos que Jesus é o Senhor. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus que veio em carne. E aí nós recebemos, nós confessamos esta realidade com as nossas bocas. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor e teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, quando nós cremos no nosso espírito, no nosso coração e confessamos com a nossa boca, o Espírito de Deus vem habitar dentro do nosso espírito. E ele ressuscita o nosso espírito e nós ressuscitamos como filhos de Deus. Antes disso, somos apenas criaturas. Estamos a entender? Satanás oferece resistência contra os filhos de Deus, resistência contra as criaturas de Deus. Resistência contra aqueles que são criaturas, para que estes não venham tornando-se filhos, não recebam a Jesus.
Não recebam a Jesus como único Senhor. Não vivam a vida verdadeira. Não recebam vida. Continuem em estado de morte. Continuem em desobediência. Continuem escravizados pelo pecado, debaixo do jugo da morte, para que estes não se alinhem ao plano perfeito de Deus. Essa é a resistência que Satanás oferece contra a criação, as criaturas de Deus. E aí sopra mentiras como: não estou pronto ainda tenho muitos pecados que preciso consertar, quando eu melhorar eu aceito, quando eu me sentir preparado eu aceito. São mentiras satânicas que vão enchendo as mentes, que vão afetando as emoções e vão manipulando as vontades. E as pessoas, elas não conseguem enxergar, essas criaturas de Deus não conseguem enxergar, esses filhos em potencial não conseguem enxergar que somente o Espírito de Deus pode realizar estas e todas as demais coisas. Porque é o seu poder que opera em nós, tanto querer como realizar. E a resistência contra os filhos, apóstolo, qual é? É para que estes filhos jamais consigam, mesmo sendo filhos, viver como filhos, amadurecerem e receberem tudo que Deus tem para eles, projetado para eles. Essa é a resistência satânica contra a vida dos filhos de Deus. Que estes não consigam viver Cristo. Que estes sejam eternos bebês, tecnos, eternas crianças, nepios. Não consigam amadurecer. Não consigam chegar à estatura da humanidade perfeita. A estatura de Cristo Jesus. Não consigam desenvolver-se para poder administrar o que Deus quer confiar nas mãos. Esta é a resistência de Satanás contra os filhos de Deus. Ainda há pouco eu estava a ler algo muito interessante, e cabe muito bem aqui, que fala o seguinte, que Satanás sempre vai atacar na área em que Deus tem um propósito, em que Deus tem um chamado na sua vida. Ele sempre irá investir ataques nisso. Sempre, 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 sempre. Por um exemplo, na minha vida, Satanás sempre atacou a paternidade. Sempre atacou a autoridade. Sempre, 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 sempre. Durante muitos anos eu fui órfão de pais vivos. Sim, eu cresci, me desenvolvi naturalmente, sem a presença dos meus pais. Sem o convívio com os meus pais. Mesmo habitando no mesmo ambiente, na mesma casa, eles não estavam lá. Estavam trabalhando demais. Estavam cansados demais. Estavam com problemas demais. E por que Satanás investiu tanto nessa área da minha vida, questão da paternidade? Porque para esta área Deus me chamou. Para este âmbito, Deus me chamou. Deus me chamou por pai de povos. Deus me chamou por pai, né, de filhos. Não somente naturais, mas espirituais. Deus me chamou para construir algo, um legado, ao qual meus filhos darão continuidade. Não somente os espirituais, mas também os naturais. Não somente os naturais, mas também os espirituais. Então, imagine comigo, eu não sendo sarado nestas áreas que tanto fui ferido. Conseguirei realizar aquilo que Deus projetou? Jamais. 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 Mas graças a Deus que o Senhor me sarou e tem me sarado. Porque é um processo que quando nós pensamos que já acabou, né? Puxa, agora eu estou sarado. Tem sempre uma área que se abre, os olhos espirituais se abrem para se enxergar
que precisa ser sarado. Esse tempo de curar é exatamente para isso. Tenho sido muito sarado nisso, nesta área, neste tempo de curar. Eu tenho desfrutado muito daquilo que Deus está fazendo. Oi, apóstolo, mas você está ministrando. Eu só estou ministrando porque estou sendo ministrado. Eu só estou ministrando porque estou sendo ministrado. Houve um episódio lá atrás que eu confessei pecados aqui publicamente. Eu confessei abertamente diante de todos que estavam acompanhando, né? Ficou registrado para todos os demais assistirem. Onde eu confessei e me arrependi. Por quê? Porque enquanto eu estava ministrando, Deus, Ele estava me ministrando. Como Ele está me ministrando agora? Amém? E há uma diferença entre você estar sendo ministrado pelo Senhor e você já ter sido sarado, ok? E você está ministrando outros para sarar. E você está sendo ministrado pelo Senhor e o Senhor te abre. Você ainda tem ferida aberta nisso. Ainda tem erros sendo cometidos nisso. E você reconhecer isso e poder continuar a ministrar o povo. Isso é extraordinário. Coisas que só Deus pode fazer. Então é um processo, a cura é um processo. E louvado seja o nome do Senhor, que quanto mais nós nos rendemos a este processo, mais o Senhor, Ele realiza a sua vontade em nós. Então não resista a Deus. Resista ao diabo, não a Deus. Não resista a Deus. Renda-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Se renda a Deus e Ele realizará a sua perfeita vontade na sua vida, família, ministério, sobre tudo e todos que levam o teu nome. E exatamente nisso. Pense comigo, quais áreas você sempre foi atacado? Quais áreas você sempre foi atacado? Foi na sua saúde física? Os que mais foram atacados na saúde física, no passado, tornaram-se grandes avivalistas de cura. Exemplo disso, reverendo Kenneth Hagin, ou Kennedy Hagin, né? Depende de como você pronuncia. Ele, durante anos, foi ele cresceu. Né? Ele cresceu acamado, um problema seríssimo no coração, que o impedia de viver normalmente. Ele vivia sobre a cama. Mas, um dia, orando, as escrituras se abriram a ele. E ele começou a declarar as escrituras com fé. Começou a exercer pela fé. E começou a querer sair da cama. E quando ele cresceu em fé suficiente para sair da cama, ele foi sarado. Ele foi curado. E passou a viver como um adolescente, uma criança normal. E este começou a exercer este ministério. Cura divina. A maior parte dos ministros de cura, eles começaram a ministrar a partir da experiência que eles tiveram. Sendo muito atacados no físico, com enfermidades, com doenças, estes receberam a revelação do Senhor, foram sarados nesta área, e foram sarados para sarar. Ministros de libertação, da mesma forma. Ministros de milagres, da mesma forma. Pessoas de bens e de posses, do reino, da mesma forma. Eram pessoas que viviam, sabe, na miséria extrema. Mas ao receberem a revelação do Senhor, por meio do seu Espírito, da sua palavra, ao serem saradas nesta área, estes produziram riquezas para o reino, riquezas para a glória de Deus. Paternidade espiritual, da mesma forma, que é o meu caso, né? Eu sou um dos ministros e ministras que foram muito atacados nesta área. Qual área você tem sido atacado desde a sua infância? Desde que você entende, né? Você consegue lembrar. Nesta área Deus quer te usar. Por isso que Satanás investe tanto. Né? Pessoas que tiveram vidas depravadas, devassas, vidas totalmente morais. E hoje vivem uma vida santa, justa, reta. Você está entendendo? E anuncia, prega sobre isso. E testemunha, não só com a boca, mas com a vida desta realidade. Você está entendendo? Satanás sempre vai oferecer resistência.
aquilo que Deus tem desenhado para você. Ele sempre vai tentar desvirtuar, lhe afastar, lhe destruir naquela área. Lembre-se, Satanás é um adversário. Satanás oferece resistência, mas você e eu, nós, devemos oferecer debaixo da autoridade do nome e da unção do Senhor Jesus uma resistência maior. Por quê? Porque Jesus, ele já deu a todo que crê e que entende os princípios e que os cumpre. Ele já deu autoridade e poder para subjugar, para resistir e prevalecer contra o diabo, contra os anjos caídos, contra os seres espirituais de trevas, demônios também, espíritos imundos, espíritos malignos. Já nos foi dado. Amém? Temos que exercer no nome de Jesus. É como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, sujeitos a Deus, devemos resistir ao diabo. Oferecer maior resistência contra ele. Porque Satanás, o diabo, está a resistir. Ele está a lhe resistir, ele está a resistir à tua família, ele está a resistir ao teu ministério, ele está a resistir às tuas finanças, tua empresa, o teu emprego, a tua carreira acadêmica. Ele está a resistir. E se você não se levantar e oferecer maior resistência, você não contemplará ele fugindo. Você não contemplará ele fugindo, pelo contrário, contemplará ele massacrando, destruindo, roubando, matando a ti e aos teus. Quantas pessoas estão sendo massacradas pelo diabo? Por quê? Porque não estão a resisti-lo. Estão a tentar resistir o pecado. Estão a tentar resistir pessoas. Estão a tentar resistir situações, circunstâncias. Mas não estão resistindo ao diabo. Preste atenção. Mateus capítulo 8. Jesus do barco junto aos seus 12 discípulos. Uma tempestade repentina se levantou, um vendaval começou a agitar as ondas, ok? Preste muita atenção. Jesus não resistiu à tempestade. Jesus não resistiu. Não, vamos aqui resistir, vamos aqui, ó. Amarrem bem as cordas, puxe bem, alce bem as velas e vamos passar por isso. Não foi assim que Jesus fez. Jesus se levantou, estendeu as mãos e liberou palavras de ordem. Ordenou aos ventos que se acalmassem, cessassem, as águas que ficassem em paz. E houve bonança, houve calmaria. Você está entendendo? Devemos parar. Isso é revelação aqui, tá? O Senhor está liberando revelação. Revelation. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Nós temos que parar de resistir às situações. Não, vamos resistir aqui, vamos resistir. Vamos resistir à situação. Temos que parar. Temos que parar de resistir. Não, vamos resistir. Essas pessoas estão nos atacando. Vamos resistir. Vamos resistir a elas. Está apertado financeiramente, está apertado. Vamos resistir. E aí Satanás vai ganhando espaço e vai massacrando. Ganhando espaço e vai destruindo. Ganhando espaço e vai roubando. Ganhando espaço e vai matando. Matando sonhos. Matando ministérios. Matando casamentos. Matando projetos de Deus. Nós temos que nos levantar e resistir ao diabo. Já discernimos, é o diabo. Agora vamos resisti-lo. Vamos combatê-lo. Vamos em jejum, oração, Bíblia e comunhão resisti-lo. Tem algumas trends aí por aí, né, nos Instagrams da vida. Vamos confundir o diabo. Confundir o inimigo. Oh, aleluia. Vamos confundi-lo. Porque o que ele espera é que nós resistamos situações, circunstâncias, os vendavais, o agitar das águas. Estou falando de coisas externas e internas. Que nós resistamos. Os ataques da mente, das emoções, das vontades. Que nós resistamos. Não é para resistir isso. Essas coisas. Devemos resistir ao diabo.
Resistiram firmes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Resistiram firmes, firmados na fé. Sabendo que não somos os únicos a passar por isso. Tudo isso se cumpre. Tudo isso está a se cumprir nos irmãos ao redor de todo mundo. Não somos apenas nós que estamos sendo resistidos pelo diabo. Outros irmãos estão sendo resistidos. Mas nós nos levantamos e resistimos? Ou nós olhamos para trás e decidimos retroceder? Não é para mim. Não, pensei que seria mais fácil, né? Puxa, não suporto mais. Saber, vou voltar atrás. Não podemos fazer isso. Não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos dos que avançam. Avançam para a vida eterna. Então avance. Continue avançando. Persevere. Persevere e tenha persistência para chegar na vitória. Eu declaro e decreto que você persiste e chega à vitória. Você persiste e chega à vitória. Você persiste e chega. Você cumpre aquilo que Deus projetou para você, para a sua família. Vocês cumprem para o ministério. Vocês cumprem no nome poderoso de Jesus. É no poderoso nome de Jesus. Vocês não desistem. Vocês resistem, avançam persistentemente. E contemplam tudo aquilo que Deus tem. Tudo que o Pai projetou. O plano de Deus é um sucesso. Nunca esqueça disso. Amém? O plano de Deus é um sucesso. É um sucesso. E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Mais um testemunho aqui. Durante anos da minha vida, eu tive dificuldades emocionais, dificuldades espirituais, porque a orfandade, a ferida de orfandade abre muitas brechas. Dentre elas, carência, né? Carência emocional. E a carência é uma porta aberta para muitas outras portas. Dentre as portas está o vício digital, imoralidade sexual. Então, durante muito tempo eu sofri disso, ok? Eu sofri com isso. E então, a minha rotina girava em torno disso. Eu nem considero que eu tinha uma rotina. Às vezes eu tentando relembrar de algumas coisas do passado, fico, meu Deus, como minha vida era miserável. Nem rotina era. Era uma miséria. Era uma miséria. Em todos os aspectos. Físico, emocional, financeiro, espiritual. Nunca tinha construído nada. Não sabia nem para onde ia meu dinheiro. Meu Deus do céu. É triste só de lembrar. Então, durante muitos anos eu sofri. Então, tinha uma rotina. Nessa rotina, tinha um vício. Certo? Todas as vezes que eu me sentia estressado, ia pro vício. Todas as vezes que eu me sentia sozinho, pro vício. Então, sentimentos. Perigoso. Muito perigoso ser guiado pela alma. Pensamentos, sentimentos e desejos. Perigoso. Satanás age nessas coisas. E houve um tempo que estava tão extremo, o vício, essa miséria de vida, que eu dormindo, comecei a receber visitações satânicas. Na época eu fui pesquisar um pouquinho, estava começando a falar sobre ataques noturnos, paralisia do sono. Eu nem sabia da existência dessas coisas, mas quando eu tive essa primeira experiência de acordar, né? Essa experiência, antes dessa experiência, houve uma experiência chamada poluição noturna, aqueles sonhos eróticos, né? Tudo isso devido à contaminação do vício. Creio que você está me entendendo.
e vai entender onde eu vou chegar, é o testemunho, tá bom? E aí o que acontece? Antes disso, eu descobri esse termo, né? Poluição noturna, sonhos eróticos, e enfim. E aí depois chegou nesse estágio de paralisia do sono, onde um dia eu dormindo na minha cama, na época solteiro, né? Morava com os meus pais e dividia o quarto com meu irmão mais novo. E já era madrugada, eu estava dormindo. Acho que eu assisti tanto, ou mexi tanto no celular que eu dormi. E de repente eu acordo. Quando eu acordo, tem um ser de aspecto feminino sentado em cima do meu peito. E quando eu olho, começa a me enforcar. E eu tentando gritar, pedir socorro. Eu olhava para o lado, eu via meu irmão acordado. Meu irmão estava se exercitando, estava fazendo flexões, né? Porque ele era boxeador, estava fazendo flexões. Não, na verdade, na época ele estava começando na academia. Então ele estava fazendo flexões e a TV ligado, o quarto iluminado só pela luz da TV. E eu gritando e tentando me mexer e nada, e paralisado, e aquele ser me enforcando e não saía voz e nada, e aquele desespero, e eu comecei a clamar por Jesus. De repente eu, Jesus! Aí eu sumiu aquela sombra de aspecto feminino, e quando eu olhei, meu irmão, tá doido, né? Eu falei, não, cara, eu acabei de ter uma experiência ruim aqui, meu. Contei pra ele assim, por alto, né? Tipo assim, tá viajando, entendeu? Mas foi uma experiência muito louca. E depois eu tive outras experiências também semelhantes a estas, não vou lembrar agora, mas eu sei que eu tive, certo? E, como eu disse, na época tinha todas estas coisas, todas estas feridas, todas esses vícios, né? Práticas satânicas da minha vida, na área da imoralidade sexual. Então, eram brechas. Eu não sabia, eu tinha uma ideia do que Deus tinha para mim, mas eu não sabia o que Ele tinha para mim. Eu não conseguia, eu não sabia o caminho, não havia ninguém para me guiar. Então, cada vez mais estava me afundando nisso. Mas, graças a Deus por sua misericórdia, que quando eu conheci hoje minha esposa, começamos a conversar e o Senhor colocou no meu ser que ela seria minha esposa, e nós começamos a projetar essas coisas. E eu fui me esforçando, mas com muito esforço, tentando deixar essas coisas para trás. Eu fui tentando resistir estas coisas e não resistir ao diabo. Você está entendendo? Então eu perdia. Eu pensava que estava a ganhar, mas estava a perder. Mas depois casei e o Senhor abriu tudo para ela. Não foi eu, foi o Senhor quem abriu tudo, né? Por sua misericórdia. E ela me confrontou. E eu, de fato, eu costumo dizer que foi aí que eu me converti, de fato. Porque até então eu era um convencido. Então eu me converti verdadeiramente e entrei na rota realmente do que deveria ser realizado para obter vitória no nome de Jesus. Como? Não sujeito a Deus, eu iria resistir ao diabo. Então o Pai começou a preparar todas as coisas. E aí o que acontece? Aqui exatamente onde eu estou sentado, neste lugar, neste mesmo ambiente, neste lugar onde eu estou sentado, foi onde eu entrei e me prostrei e disse: Deus, eu só saio daqui quando o Senhor me salvar e eu me sentir salvo. Eu só me levantei daqui quando a glória do Senhor veio sobre mim. E eu fui salvo. Eu fui salvo aqui. Foi aqui que eu nasci de novo. Prostrado bem aqui onde eu estou. Onde hoje eu estou a gravar e contar esse testemunho a você. Que eu nasci de novo. Eu nasci de novo. E Deus começou a revelar o seu amor a mim. A sua paternidade. Começou a me sarar. Depois ele começou a me revelar o seu poder. Eu fui atraído pelo poder de Deus. Foi o poder de Deus que me jogou para dentro daquilo que hoje, do lugar que hoje eu estou mergulhado, imergido. Foi o poder de Deus, o desejo de realizar a vontade de Deus. Tudo a ver com aquilo que ele estava
projetando para mim, que havia projetado na eternidade, me chamado para realizar. E alguns anos depois, já ministrava curas, milagres, mas não sabia lidar com libertação. Foi que o Senhor começou. Ele me levou a buscar o batismo com o Espírito Santo. Levei um tempo buscando o batismo com o Espírito Santo, porque não sabia, não conhecia. Em algum outro dia eu posso contar como eu fui batizado com o Espírito Santo. A minha busca, né? Não foi fácil. Gastei muito tempo, perdi tempo na realidade. Mas tudo tem um propósito. E aí o que acontece? Fui batizado, fui cheio com o Espírito Santo. Então, com autoridade, revestido de poder. Já estava fora do ambiente batista. Estava a caminhar com um apóstolo. Estava a conhecer, então, o mover de Deus, né? Através de do apostólico. E um dia ele disse que tinha uma missão para nós. Falou assim, vamos ali, tem uma mulher que está com câncer. Ela está em estado terminal. Vamos ali, vamos ministrá-la. Falei, vamos. E nós fomos. Chegando lá, conversamos com ela, nos recebeu. Estava só ela e as crianças, o marido tinha ido embora. Não, o marido tinha ido trabalhar, me perdoe. O marido tinha ido trabalhar, mas nos autorizou a ir lá, né? E aí o que acontece? Conversando com ela, descobrimos que a raiz era mágoa, porque já tinha sido... eu vou colocar em outras palavras, mas eu creio que você vai entender. O vô dela, o avô, os tios haviam feito muito mal a ela. Você entende? Ok. Haviam feito muito mal a ela e ela não conseguia perdoar. E aí tá, vamos orar. Vamos orar, porque pro câncer se tem que liberar o perdão. Quando nós fomos ministrar, na época, o apóstolo falou assim, ministra você. Mas eu não sei. Aí fui, como eu entendia, né? E aí manifestou a bichona lá, a pombagira. Mas eu fiquei muito feliz, fiquei feliz demais. Falei, tu tá aqui, né, sem vergonha. Aquela que durante anos, me humilhou, roubou, destruiu e quase matou. Estava ali, afligindo alguém. E eu tive a oportunidade de resisti-la, de confrontá-la, de passar fogo na bicha. Foi um dia muito emocionante. Uau! E ela gritava, e o fogo! Louvado seja Deus. Resistimos. Resistir ao diabo. Ok? Preste atenção nisso. Naquilo que um dia você foi ferido, foi aprisionado, Satanás ele sempre buscará investir. Então, durante toda a sua vida, o resto da sua vida, você vai ter que lidar com aquilo. Você vai ter que lidar com a resistência satânica, os ataques satânicos naquela área. Tá entendendo? É por isso que você não pode deixar de se levantar e resistir ao diabo. Não é resistir situações, não é resistir pessoas, é resistir ao diabo. É resistir aos ataques satânicos. É resisti-lo, é identificá-lo, é confrontá-lo, é combatê-lo até que ele fuja, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Para resumir o testemunho, ministrei, se foi o espírito maligno, a moça pediu perdão, a Deus, se perdoou, liberou perdão aos pais, tiramos dos cativeiros no qual estava e, graças a Deus, ficou bem, certo? E o nome do Senhor foi e ainda hoje é glorificado por meio desse testemunho. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar nesta hora no nome de Jesus, finalizando esse tema, persistência para chegar na vitória.
E eu quero profetizar sobre a sua vida, família, ministério, cidade, estado, nação, que esses lugares, estas áreas e lugares, há um homem e uma mulher que persiste e que é alguém que encoraja outras a persistirem também. No nome de Jesus, assim profetizo sobre a sua vida. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Declaro e decreto a sua vontade sendo realizada na vida de cada um, de cada homem, de cada mulher, de cada moça, de cada rapaz, de cada menino, de cada menina que está a me ouvir, de cada ancião e anciã, no nome de Jesus. Estes persistem e chegam. Estes não desistem, mas avançam em direção ao seu projeto, porque estes são projetos de Deus na terra para a resistência, contenção satânica das trevas, através da manifestação da luz, para a redenção da criação, que aguarda, gemendo, mas cheio de expectativa, pela sua revelação, pela revelação dos ruios, a revelação dos filhos maduros de Deus. Assim oro, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amanhã 7h30 da manhã, horário local, 8h30 do horário de Brasília, no Instagram, @pennychurch, nós estaremos em mais um programa, Bom Dia Espírito Santo. É um programa idealizado pela família Penny Church, onde em uma estação de rádio local nós estamos a transmitir, e também pelo Instagram ao vivo nós estamos transmitindo para ser uma bênção na sua vida, no nome de Jesus. Então, domingo, amanhã, 7h30 da manhã, horário local, 8h30, horário de Brasília, no nome do Senhor Jesus Cristo. Às 13h estaremos de volta aqui, Mateus Pontes _oficial, com mais um tempo de curar. E qual será o novo tema que o Senhor vai liberar? Vamos descobrir juntos amanhã, no poderoso nome de Jesus. Tenho certeza que será extraordinário, será sobrenatural. Pelo nosso aplicativo, você pode baixar. Queda aqui, voltou, tinha dado uma queda. Você pode baixar na bio do Instagram, @APN, o aplicativo APN Uma Família, e pode também estar se conectando conosco por lá e acompanhando mais um serviço à família. Será o serviço à família. Deus está fundamentando a sua igreja, Deus está ativando a sua igreja. Nós estamos sendo fundamentados e ativados no apostólico e no profético, para juntos estarmos a liberar, ventilar avivamento para mais de 211 nações, no nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Amém? Terça-feira nós entraremos no nosso 4º dia do propósito de jejum. Amém? Mas o jejum é toda, mas a oração, Bíblia e comunhão, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe com todas as bênçãos, que as bênçãos do Shabá repousem sobre ti, sobre os teus, sobre todas as áreas de vossas vidas, sobre todos os lugares em que vocês estão e onde pisarem a planta dos vossos pés. Que haja restauração, haja saúde, haja alegria, haja paz, haja prosperidade, no nome de Jesus. Shalom.